A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, eu vou deixar alguns versículos para a sua meditação que se encontra no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 41, que diz assim: E tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os peixes e deu-os aos seus discípulos para que os pusesse diante deles. E repartindo os 2 peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. A Bíblia está nos dizendo sobre a primeira multiplicação dos pães e peixes, porque Jesus, ele não passava muito tempo sozinho, né? O povo gostava muito de estar com Jesus. O povo gostava muito de ouvir Jesus, de ver os milagres de Jesus, né? E aqui a Bíblia está nos dizendo, a partir do versículo 30, assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito com o que tinha ensinado, e disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé de toda a cidade, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se deles. Então, eles faziam de tudo para estarem com Jesus. Eles gostavam da companhia de Jesus, eles gostavam, né? E eles, quando perceberam que Jesus ia, né, para aquele lugar, eles chegaram lá primeiro. Aí no versículo 34 diz assim: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Que bênção, né, para aquele povo, que bênção para nós estarmos na presença de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Então Jesus, ele tinha compaixão daquele povo, né? Ele tinha misericórdia daquele povo. No versículo 35, e como no dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão ao campo e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Dá-lhe voz de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? Ou seja, aquele dinheiro que eles tinham não dava para alimentar todo aquele povo, né? E ali aqueles discípulos manda que Jesus despeça ao povo, mande que o povo vá embora, porque já fazia muito tempo, né, que eles estavam ali, já estava tarde e não tinha como eles ficarem ali, né? Ali os discípulos orientou a Jesus, mas Jesus já tinha em seu pensamento, né? Ele já tinha certeza do que ele ia fazer ali, naquele lugar. Aqui no versículo 38 diz assim: E ele disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles disseram: 50 pães, 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar, e a todos em grupo sobre a erva verde. Nós vemos aqui a organização de Jesus, né? Nós sempre temos visto o quanto Deus, o quanto Jesus gostava da organização. Jesus mandou saber quanto eles tinham, né? E ali eles informaram
o que eles tinham. E depois Jesus mandou que eles organizassem ali o povo, né? Assentassem em grupos direitinho, né? E a gente fica maravilhado o quanto o nosso Deus, ele gosta das coisas no seu tempo, organizado, arrumado, né? O Senhor não gosta de bagunça, o Senhor não gosta de desorganização. Em todas as áreas, o nosso Deus, ele é organizado. E ele quer que nós também seja assim, organizados, né? No versículo 39. E ordenou-lhe que fizesse assentar em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos do céu ao céu e abençoou e partiu os pães e deu-os a seus discípulos para que os pusessem diante deles, né? O Senhor Jesus pegou aquilo que era pouco, né? Entregaram na mão de Jesus o que eles tinham e o Senhor Jesus abençoou, o Senhor Jesus orou, né? Entregue ao Senhor agora o que você tem pouco aí, né? Se o que tem aí na sua casa, na sua mão é pouco, apresente o Senhor em oração, conte ao Senhor a sua situação. Faça como aqui os discípulos apresentou. Jesus mandou que eles fossem ver o que eles tinham. E o Senhor me faz lembrar daquela história da viúva que foi procurar o profeta. E era tão pouco que ela tinha que ela nem se lembrou, né? No primeiro momento, né? Quando ele perguntou o que é que você tem, ela disse, eu não tenho nada, a não ser, né, uma botija de azeite, né? Algo pequeno, era tão pequeno que passava ali por despercebido, né? Ela nem... E talvez por ser pequeno, pouco ela não deu, né, aqueles homens que estavam ali cobrando, né, ali a sua dívida. Ou ele talvez, a Bíblia não fala, ou eles, de ser tão pouco, pequeno, eles nem, talvez nem quiseram, eu vou fazer o que com isso aí? Deixa aí, né? E ali ficou na casa dela, né? A bênção já estava ali na casa dela, mas precisava de ser abençoado, precisava de ter uma palavra, precisava de uma palavra profética, né? Na sua vida, tudo que pertencer a você, apresente ao Senhor, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, suas coisas, apresente ao Senhor. Apresente tudo ao Senhor, ore e profetize na sua casa, palavras abençoadoras, né? Profetize, vá no seu armário, onde você guarda ali os seus mantimentos, apresente ao Senhor, ore ao Senhor, diga, Senhor, abençoe, quando você fizer sua compra do mês, abençoe, ore, diga, Senhor, me ajuda a administrar isso aqui. Senhor, que não falte no meu lar, que não falte no lar da minha família, que não falte no lar dos seus servos. A providência, ore pela sua casa, ore pela casa da tua parentela, ore pela casa dos servos do Senhor. E peça ao Senhor bênçãos sem medidas. Peça para que o Senhor venha fazer isso aqui que nós acabamos de ler, que o Senhor Jesus multiplique na vida deles também. Não peça só para você, só para a sua casa. Peça a multiplicação de Jesus em todas as áreas para você, para a sua parentela, seus pais, seus irmãos, suas irmãs, cunhadas, o seu povo, sua família, o povo de Deus, porque nós precisamos orar pelo povo de Deus, os servos de Deus em todo o mundo, os pastores, missionários, né? Nós precisamos pedir para que a bênção, a multiplicação de Jesus desça sobre nosso lar,
e se estenda para o lado dos outros. Se todos nós fizermos assim, é claro que a bênção do Senhor vai descer, porque não somos egoístas. Assim como nós estamos, se todos nós fizermos assim, assim como nós estamos orando pelos outros, os outros vão orar por nós também. E a multiplicação do Senhor vai descer, a bênção em todas as áreas da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, receba a multiplicação de Jesus aí, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Receba a multiplicação. Peça por você, pela sua casa, mas também peça, apresente ao Senhor. Ô Senhor, eu te apresento toda a minha parentela, todos. E te apresento também os seus servos em todo o mundo, os que eu não conheço, não é só os que a gente conhece, não é só os irmãos da nossa igreja, não é a todos. Porque o Senhor Jesus quer abençoar. Aqui todos foram abençoados. Aqui na palavra do Senhor, todos foram abençoados, né? Como diz aqui. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. O 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, a bênção do Senhor multiplicou, né? Ainda sobrou. Então, meu irmão e minha irmã, fique com esta palavra, que o Espírito Santo do Senhor Jesus te abençoe e fale mais sobre este negócio na sua vida. Amém.